Pessoal, novamente nós aqui juntos mais uma vez. Pessoal, é o seguinte, ontem, na terça-feira, foi colocado que vocês iriam fazer o fichamento do texto sobre a importância da educação científica na sociedade atual, né? Dos autores Antônio Cachapuz, Pérez, Carvalho, Praia e Vilches, né? Então, todos esses autores contribuíram com a organização do livro A Necessária Renovação para o Ensino de Ciências. E aí, no capítulo 1, eles trazem uma abordagem da necessidade de uma educação científica, né? Eu não vou me aprofundar muito ao tema, porque vocês vão fazer o fichamento, vocês vão colocar também a ideia de vocês, então prestem bastante atenção, que eu vou fazer um apanhado geral do que o texto abordou, para que vocês possam se encontrar e buscar estruturar a fala de vocês de acordo com o que vocês estudaram, tá certo? Então, dentro da necessidade de uma educação científica, o que é que o autor traz no primeiro momento? Essa urgência do ensino para o desenvolvimento dos povos, né? Então, ele fala que a ciência, a educação científica, ela é necessária pela urgência do desenvolvimento de todos os povos, né? Também por motivo da participação nas discussões públicas, essa educação científica se faz necessária, e também para interpretar e entender as indagações científicas. Então, o que os autores vêm colocar no primeiro momento é que é emergente, né, que se busque educar a sociedade para a educação científica, para que ela possa saber inferir numa criticidade ainda maior nessas discussões públicas e interpretar as indagações científicas, né? Então, os autores ainda abordam que houve uma conferência mundial sobre a ciência no século XXI, em Budapeste, em 99, e lá foi colocada a seguinte questão: para que um país esteja em condições de satisfazer as necessidades fundamentadas da sua população, o ensino das ciências e tecnologia é um imperativo estratégico. Então, o ensino das ciências hoje, ela não pode ser apenas um ensino investigativo, um ensino só de colocar conceitos, mas conceitos práticos e conceitos que levem o aluno a ter uma criticidade, né, de compreender o âmbito geral do que está acontecendo ao seu redor. A ciência para todos e as reformas educativas, elas se fazem necessárias para que se realmente busque um país com condições de compreender a ciência, a tecnologia e saber inferir dentro deste processo. Outra situação, o que ele traz no capítulo seguinte, no tópico seguinte, é justamente esse processo de entender a alfabetização científica. O que se entende por alfabetização científica? Ele fala que existe aí uma ambiguidade de expressões. Muitos professores, muitos educadores, a sociedade de modo geral, confundem a questão da alfabetização científica, né? E ele pede que se tenha muito cuidado em fazer essa colocação. Necessita-se utilizar um vocabulário científico enriquecendo o conteúdo. Também evitar desigualdade no âmbito escolar. Ou seja, ele diz ainda mais com relação a essa alfabetização científica que sugere aproximação o conceito aceitando seu caráter de metáfora, o que permite no início afastar a simplificação imprópria do conceito do seu significado literal. Uma alfabetização científica, ainda que tenha que incluir a utilização de vocabulário científico, não se deve limitar a essa definição funcional. Conceber uma alfabetização científica, de acordo com o autor, como uma metáfora, permite, pois, enriquecer o conteúdo que contribuímos ao termo e obriga, ao mesmo tempo,
a sua clarificação. Ele pede o que aqui? Que seja clarificado, que seja, de fato, o conceito de alfabetizar para a ciência. Né? A alfabetização científica é quando leva a toda uma sociedade, não no seu contexto educacional, mas toda a sociedade compreender o que está acontecendo ao seu redor, no mundo, para que, de fato, utilize um vocabulário científico, que ele enriqueça seu conteúdo a partir dessa alfabetização científica. Por fim, evite a desigualdade no âmbito escolar, no âmbito na realidade local. E, para isso, é necessário que se crie propostas para um currículo científico básico. E aí, Heide e Hodgson, eles trazem o conhecimento de ciência, a aplicação do conhecimento e resolução de problemas são etapas importantes para que se inicie essa alfabetização científica. E Marco 2000, ele traz que a alfabetização científica, ela deve ter por segmento alguns elementos comuns e que sejam importantes para essa iniciação na ciência. Então, quando eles falam que a alfabetização científica prática, ele diz que permite utilizar os conhecimentos da vida diária com o fim de melhorar as condições de vida e conhecimento de nós mesmos. Então, uma alfabetização científica prática, ela permite, tanto na escola como na sociedade, utilizar conhecimentos da vida diária a fim de melhorar as condições de vida, né? Então, compreender o que se acontece na sua realidade, compreender esse processo, saber onde pode inferir, conhecer, praticar, botar em ação ao determinado questionamento, problema que se tem na comunidade, colocar em ação práticas que solucionem essas questões, é importante nessa alfabetização científica prática. E a alfabetização científica cívica é outro passo, onde, para o autor, para que todas as pessoas possam intervir socialmente como critério científico em decisões políticas. Então, para um currículo que ele seja estruturado dentro dessa proposta de uma alfabetização cívica, para que serve essa alfabetização? É justamente para que a sociedade, a população de forma geral, saiba que direito ela tem, como ela vai buscar os seus direitos, de que forma ela pode intervir dentro da política para melhorar um quadro político, uma realidade local, de que forma ela pode contribuir com o seu voto de forma política, polida, para que ela possa melhorar a qualidade da cidade, do país. Então, é importante que as pessoas elas saibam, elas tenham essa alfabetização científica justamente para compreender o âmbito nacional. Quando uma pessoa senta em frente à sua TV e assiste um jornal e se posiciona politicamente com o que está acontecendo no mundo, ele está descobrindo, a partir de um questionamento que se coloca de rede nacional, que aquilo é certo, aquilo não é certo, de que forma eu posso intervir. Isso é alfabetização científica, quando a sociedade ela se posiciona civicamente para solucionar determinado problema, né, que acontece no país. E existe também uma alfabetização científica cultural, que ela está relacionada com níveis na natureza da ciência, com o significado da ciência, da tecnologia e a sua incidência na configuração social. É aquilo, né? O que a tecnologia ela pode contribuir culturalmente para a minha realidade? O que eu conheço de tecnologia? De que forma a tecnologia ela pode auxiliar nesse processo de organização de uma configuração social? Então, essa tríade de ferramentas, de elementos comuns, são propostas importantes para um currículo científico básico. A alfabetização científica tecnológica multidimensional, que ela é multi, né? Quando ela busca trabalhar com os vários fatores, com a questão da biodiversidade, com a questão ecológica, com a questão do efeito estufa, enfim, de uma alfabetização que ela utilize a tecnologia para solucionar determinado questionamento e desenvolva a partir daí
perspectiva na ciência e da tecnologia que solucione problemas emergentes da população. Então, a alfabetização científica tecnológica é necessidade ou mito irrealizável? Eu vou pular aqui porque eu quero que vocês me falem, tá? Fale um pouco sobre como se educar cientificamente para a população. O texto ele faz uma abordagem bem crítica com relação a isso, desse movimento da ciência para todos, né, dessa alfabetização científica. E aí ele também traz essa questão da tese pragmática e tese democrática, que eu quero que vocês expliquem nesse âmbito de apresentação de vocês, que aí ele vai fazer aqui, falar um pouco dessa tese pragmática, né? Sociedade altamente influenciada pelas ideias e produtos da ciência, né? Tecnologia, desenvolvimento da sociedade, os conhecimentos científicos que essa sociedade se apropria. A tese democrática já vai mais para um lado da alfabetização científica, que permite o cidadão participar das decisões, quais os problemas sociais, científicos, sociais, tecnológicos, que problemas que são mais complexos dentro dessa realidade, tá? E aí, quando ele traz, se ele é um mito irrealizável, aí Fecham, ele fala que o componente essencial das humanidades assente nos pontos que recomendo que a educação científica e tecnológica ela seja parte de uma cultura geral para toda a cidadania, sem apresentar simplesmente algo óbvio. Então, ele quer que a ciência atinja a todos. E de que forma? De uma forma que a educação científica ela seja parte da cultura daquele povo, né? Que seja algo natural, questionar, né? Lidar com os fatos, buscar realmente os fatos reais, saber se posicionar frente a eles, não que a ciência apresente algo simples, algo, a solução está aqui, e dá de bandeja para a sociedade, mas que a sociedade realmente ela se instigue, ela busque compreensão, compreender os fatos que estão acontecendo, saber falar e realmente lutar por seus direitos a partir de um conhecimento mais científico e embasado. Hoje, não é só cientistas que fazem ciências, né? Hoje faz ciência aquela pessoa que lê um jornal e que sabe se posicionar frente a uma política que está acontecendo opressora. Hoje faz ciência aquela tia, aquele tio que estão conversando sobre o que está acontecendo no bairro. Eles buscam conhecer a sua realidade, eles vão investigar o que está acontecendo, por que aquele cano estourou, por que nossa rua está assim. Então, se ele é um sujeito crítico, ele é um sujeito que ele está já caminhando nessa alfabetização científica, né? De alguma forma, ele foi despertado para a criticidade. Então, é isso que eu quero que entenda, que a alfabetização científica, ela, além de tudo, ela contribui para a formação do cidadão, não só no contexto escolar. A escola é um grande espaço para essa contribuição, mas a sociedade em si, ela já vem enxergando muitas coisas, né? Ela já vem tendo essas tomadas de decisões e buscando se fundamentar nas decisões da ciência e tecnologia, como o texto traz. E para que isso aconteça, para que a gente tenha uma contribuição dessa alfabetização científica mais consistente na formação desse cidadão, é necessário, além de tudo, evitar a aplicação apressada de inovações das que se desconhece as consequências, né? Então, por exemplo, se alguém buscou um remédio para uma vacina para varíola, né? E fizeram alguns testes que não deram certo, deram errado, né? Então, apressadamente, como é o caso agora que nós estamos numa época que ninguém vivenciou ao longo de tantas décadas, e que está acontecendo uma epidemia, uma pandemia, né? Na verdade, de uma gripe que tínhamos ela em fases leves. E o que está acontecendo com a ciência hoje? Hoje, o olhar da ciência está para a descoberta, descobrir a cura, a vacina, tudo aquilo que possa erradicar o que está prejudicando a população. E se nós fôssemos conhecedores do que está acontecendo,
pararíamos um pouco, pensaríamos o que está envolto para poder buscar soluções junto com as questões que estão acontecendo. O que aconteceu no país? O nosso presidente pediu que as pessoas vivessem, né, deixassem o distanciamento social e fossem viver tranquilamente por conta da economia. Então, nós conhecedores, hoje nós temos um avanço muito grande na ciência. E a gente, graças a Deus, temos uma sociedade pensante, né? Justamente para evitar a aplicação apressada de inovações das que se desconhece as consequências. Então, se estuda o que está acontecendo, busca soluções da ciência, consegue buscar isso, e os olhares atentos da população, de conhecer, de ler, de estar conectado com a Organização Mundial da Saúde e compreender mais esse processo, evita essa aplicação apressada de algumas inovações. Então, a participação do cidadão na tomada de decisão dentro desse processo é garantia do princípio de precauções. Então, aquela vacina não deu certo da varíola, então alastrou, então o problema aumentou. Então, todas as questões, com a participação da sociedade, tomando as decisões corretas para melhorar nas descobertas da ciência, nós estamos fazendo nosso papel enquanto cidadãos participantes da sociedade. Entenderam? Então, essa alfabetização científica, as tomadas de decisões não podem se prender apenas a argumentos da ciência. Deve ser valorizada a opinião dos cidadãos como forma de prudência e respeito à cidadania, de forma geral. O fato da integração social ser considerada importante na tomada de decisão, que envolve as aplicações científicas, revela um argumento a favor da alfabetização científica. Então, essa integração social ela é importante na tomada de decisão, né, para que a ciência aplique na população soluções, né, que ela aplique soluções para que sejam solucionados alguns problemas evidentes nesse contexto. E a alfabetização científica ela vai buscar esse entendimento. Então, os educadores desse processo, nós, enquanto professores, futuros pedagogos, futuros professores formados em pedagogia, nós somos educadores, né? E é essencial que nós preparemos a sociedade, através dessa alfabetização científica, para garantir um melhor rumo nas questões que envolvem a tecnologia e a ciência. Então, como é que eu vou fazer isso no meu contexto escolar? Eu vou fazer com que o meu aluno seja um aluno crítico, que ele chegue na sua comunidade e ele possa colocar as suas ideias, né, inferir na sua realidade, desestabilizar aquela rede de opressão que existe, né, no bairro, buscando investigações, sabendo criticar, mas criticar de uma forma, tomando partido, não um partido partidário, não algo partidário, mas tomando partido para o bem da coletividade. Então, você quando vai para a sala de aula, que você sabe que você tem esse papel enquanto educador de buscar e fazer com que o seu aluno ele seja atuante nesse processo de discussão de ideias nesse contexto educacional, você está fazendo o seu papel, né? O papel justamente político, né? E buscando compreender que as ciências hoje ela não pode ser ensinada apenas que o aluno conheça o que são seres vivos, que não são seres vivos. É importante que ele conheça, mas é importante que ele conheça o que a ciência pode transformar, no que a ciência pode contribuir para a melhoria da minha realidade, da realidade do meu bairro, da minha cidade, do meu país. Então, uma alfabetização científica ela não se apresenta como um mito irrealizável. Vocês vão entender no texto, tá? E sim um fator importante para a cidadania. Então, os autores Hicks e Holden, eles citam que para proporcionar ao estudante a oportunidade de serem cidadãos responsáveis, é necessário que eles concedam a oportunidade para avaliar os problemas que definem a situação de emergência pelo mundo e buscar soluções, tá? Então, é necessário que o professor ele questione, ele faça com que o aluno questione, se posicione,
avalia os problemas, define as soluções desses problemas, emergencial, para buscar possíveis soluções. Não só os cientistas podem fazer isso, né? A gente pode fazer, incitar que o nosso aluno ele possa conhecer o problema da sua realidade. A educação científica não se destina somente à preparação de cientista, que é o que eu venho falando, né? E o texto ele traz isso de forma fantástica. Não representa um rebaixamento dos valores científicos, e sim uma reorientação do ensino que é essencial para os cientistas como para o restante da sociedade. Então, entendam, a alfabetização científica não é só trazer o aluno para que ele conheça o que é a ciência, só o aluno. É que ele compreenda o contexto de ciência, é que ele saiba intervir de acordo com uma criticidade, porque tudo que rodeia, que permeia, esse computador, esse notebook, essa apostila, essa folha de papel, se eu olho para o lado, tem um ventilador, então tudo que facilita a minha vida é ciência, é investigação, para que serve isso? Para que minha rua, que se tem recurso público no meu, caiu recurso público na prefeitura, por que minha rua está assim? Entendeu? É esse questionar, né? Existe uma cientificidade para todo esse processo, então você saber como mediar esse processo, levar o conhecimento do seu aluno para que ele saiba se questionar frente a essas decisões, é divino, é magnífico. Então, você, enquanto professor, tem esse papel de reorientar o seu aluno. A alfabetização científica, ela revela-se como um procedimento importante na preparação da sociedade para o conjunto de decisões que envolvem o emprego da ciência e da tecnologia. A sua aplicação é de extrema importância porque são questões que despertam muitos questionamentos, né? Hoje, o Covid, ele despertou muitos questionamentos, muitas pessoas foram estudar, conhecer a doença, compreender o porquê, que sintomas, o que é assintomático. Então, a população está muito esse momento que nós estamos passando fez com que a população despertasse para o que é a ciência. Como é que a ciência, os cientistas, as pessoas, as enfermeiras, os médicos estão trabalhando para lidar com a doença, entendeu? Muitas pessoas sabem muito mais até do que pessoas da saúde, da área da saúde, por exemplo, aquelas pessoas que estão na área da saúde. Algumas pessoas pegaram o panfleto, foram ler, foram descobrir o que é o Covid-19, o que faz, o que é assintomático. Então, tem algumas palavras, o álcool gel é importante para isso. Então, tem pessoas que estão preparadíssimas, né? Pessoas leigas, que estão compreendendo a alfabetização científica de uma forma não tão muito como deveria, né? Porque é uma calamidade, que é uma pandemia, mas estão compreendendo que a alfabetização científica ela é necessária não só nesse momento de descoberta agora da doença, mas necessária de descobrir e discutir que o distanciamento social ele é importante nesse momento. O que o presidente disse lá, que o distanciamento não era necessário, a economia era mais importante, vidas são importantes. E perceber isso já é um grande avanço para a ciência, né? Porque eles se posicionam frente àquela situação. Já alguns secretários de saúde foram demitidos e as pessoas estavam lá, né? Buscando sempre entender o que o presidente queria colocar, de que forma ele queria colocar, se revoltando com algumas atitudes presidenciais, porque a gente sabe que devemos questionar. E isso é a alfabetização científica. Apesar dos diversos questionamentos, sejam estes divergentes ou convergentes, tem gente que aceita o distanciamento social, tem gente que não aceita. A aplicação da alfabetização científica se mostrou relevante no direcionamento da aprendizagem dos cientistas e das sociedades, reforçando assim a sua essencialidade. Então, hoje a alfabetização científica ela se torna importante não só no campo educacional, mas no campo social,
né, aquilo que eu vinha falando na aula anterior, que esse movimento de ciência CTS é um movimento muito importante que a gente precisa conhecer, que é um movimento de ciência, tecnologia e sociedade, compreender essa tríade para que a gente possa saber inferir dentro da escola, saber pesquisar, né? Eu, enquanto professor, enquanto pedagogo, vocês vão ter um objeto de pesquisa, então vocês precisam saber o que questionar, o que problema levantar, como eu vou resolver, como a escola pode resolver, como a educação, a CEMED pode resolver. Então, vocês vão colocar um objeto de estudo que está lhe inquietando, para que sejam respondidos determinados fatores. Já falei muito, agora é com vocês, viu? Ó, beijinhos e até mais. Nosso seminário, estou chegando.